Então, para algumas empresas, o digital ela entra como um complemento de produção, uma ferramenta necessária para a produção, para ele poder atender os clientes dele. E tem outros convertedores que já está virando essa chave para que ele saia desse sofrimento, vamos dizer assim, do analógico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Ferrarese aqui com mais uma edição do Print Live, direto da FESPA Digital Print 2025. E eu tô aqui com os meus convidados ilustres, né? Meu amigo Luciano, meu amigo Marcos, meu amigo Tiagão. Bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado por esse tempo precioso. Nós vamos falar de um assunto maravilhoso que esses caras aqui dominam, estão dentro do cenário, que nada mais é do que o mercado de rótulos, né? Com impressão digital, o que vem acontecendo nesse mercado, a transformação que ele vem sofrendo. Queria deixar aqui um espaço, Luciano, se apresente, Legal, me conte obrigado, um pouquinho Thiago. aí da trajetória para que o nosso público conheça. Legal, Muito bacana. bem-vindo. Primeiramente, agradeço o convite de estarmos aqui fazendo essa edição aqui, Perfeito. colaborando com o que a gente tem de know-how, de conhecimento aí no mercado. Trabalho na Cônica Minolta Business Solutions do Brasil, meu cargo executivo de contas Master para a Industrial Print. Desde 2017, iniciei minha carreira na Cônica Minolta para desenvolver o mercado de rótulos e etiquetas com equipamento de impressão digital. 2018. 2017 para 17 2018. Olha que legal. Tá? E daí a gente vem aí desbravando aí o Brasil todo aí, elevando o nome da empresa. Pô, show de bola. Muito bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Show de bola. Marcos, vamos lá, meu amigo, bem-vindo. Conta pra gente aí um pouquinho dessa trajetória magnífica. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Agradeço a organização da FESPA. Falando um pouco rapidamente sobre mim, eu sou um técnico em eletrônica, trabalhei um bom tempo na Siemens e de 94 até hoje eu desempenho a atividade profissional por conta. Eu tenho a empresa Delta Rótulos e Etiquetas desde 2004, estão completando agora 20 anos, e nós somos bastante focados na produção de rótulos e etiquetas, então é um negócio business to business, né? E nesse desenvolvimento do trabalho, eu acabei assumindo agora, recentemente, há 3 anos, estou presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Paraná, da Bigraf Paraná também, e na última eleição da Federação da Indústria do Estado do Paraná, da FIEP, eu também assumi o cargo de vice-presidente nessa instituição. Então, assim, tenho bastante foco no negócio e um pouquinho de rótulo e etiqueta eu conheço também, sempre aprendendo junto com os fornecedores, com os parceiros. Eu acho muito importante esses momentos de feira, associativismo. Estamos aí para contribuir. Muito legal, bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado por integrar essa mesa aqui hoje. Tiago Kiss, meu amigo. Ó, agora ele apareceu, hein, gente? Nós estamos pedindo mais tempo, Tiagão, agora nós trouxemos ele para a mesa. Bem-vindo, Tiagão. Muito obrigado, viu? Thiago, meu xará. Bem, olá a todos, né? Sou o Thiago Kiss, eu sou jornalista. Há 12 anos eu já estou na área de impressão, né? Como jornalista focado na área de impressão. No jornalismo são 20 anos. Eu sou assessor de imprensa, cuido da produção de conteúdo das feiras que a PES promove. Então, tanto aqui a FESPA, né? Eu cuido de toda a parte de conteúdo jornalístico da FESPA e também da Expo Print com o Flexo, que ano que vem acontece aqui em São Paulo e vai tratar muito forte, além de todas as áreas de impressão, de flexografia e conversão digital. Já tá enorme, né? Já tá enorme, ela tá já com todo o pavilhão azul, todo o pavilhão branco, e tem mais coisa aí por vir, então assim, é fantástico. A gente vê a FESPA crescendo bastante, sim, né? E também é gratificante, né? E também a Expo Print. E desde 2016, eu sou também editor-chefe da revista Infoflexo, que é uma publicação da Abflexo, que é a Associação Brasileira de Flexografia e Conversão Digital, né? Então eu tô há quase 10 anos aí escrevendo sobre flexografia, sobre conversão digital e vendo as tendências desse novo mundo das embalagens e dos rótulos também. Conhece pouco, viu, gente? Pesquisa pouco esse menino, né? Fora da curva. Tiagão, bem-vindo, tá? Obrigado por
deixar esse conhecimento com a gente, compartilhar aqui com a galera. Muito obrigado. E aí a gente já inicia assim, ó, botando lenha na fogueira, né? Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Vamos lá. Impressão, rótulos e impressão digital. É uma combinação lucrativa? O que vocês me dizem? Eu posso falar, eu sou apaixonado por essa área. Eu venho do mercado gráfico convencional analógico, a parte de offset, desde a parte de pré-impressão. E como eu falei na minha apresentação, né, em 2017 eu recebi o convite da Konica para trazer um equipamento digital para esse mercado de rótulo. Até Perfeito. então a Konica Minolta era muito conhecida no mercado na parte de máquinas planas, mas Sim. no mercado de rótulo não. E aí eu já tinha um pouco de conhecimento na área de flexografia, né? Aí eu tive que entrar, me aprofundar mais com esses estudos e daí então me apaixonei daí para cá. Não né? tem como, né? A gente Não entra tem nesse como. mercado, é surreal. É surreal. E só para complementar essa primeira fala, é assim, a impressão digital está presente no mercado de flexografia há mais de 20 anos. Sério? Mais de 20 anos. Olha só, um dado que eu O eu que desconhecia. acontece? Exatamente. Só que é assim, o público, o end user final é que mudou isso daí, Perfeito. né? Então, eu acho que a grande reviravolta veio bem depois agora da pandemia, que mudou a forma Mudou tudo, das né? empresas de como eles comprarem. O os consumo óculos. foi O afetado, consumo- né? O consumo foi afetado. Foi afetado, é verdade. Que legal, Então, eu cara. acredito que isso aí eu sou apaixonado pelo que eu faço na área e eu acho que é a combinação perfeita, sim, sabendo explorar o mercado. Perfeito. O que você me diz, Marco? Olha, eu vou dizer o que eu sempre falo dentro da minha empresa para os meus pares, para meus sócios, todo mundo vai trabalhar na área digital. Depende de cada empresa do seu momento. Assim, Sim. é uma coisa que é natural que todo mundo que esteja na gráfica tenha equipamento digital também como complemento, até pela questão de hoje, as variações, as quantidades e pequenas quantidades, variação de produto, é necessário que a gente entre para o mundo digital. O que eu Exato. percebo É um caminho sem volta já, né? sem volta. É. Mas o que eu percebo, assim, que é um problema, é que as empresas gráficas, elas têm que ter foco. Então, não adianta você comprar uma máquina porque você veio na FESPA ou numa feira, uma máquina bonita que faz um monte de coisa. Você tem que definir o nicho que você vai atender, o tipo de cliente que você vai atender, o tamanho do cliente, o porte. Então, depois de tudo bem definido, o teu plano de negócio, a tua estratégia, aí você escolhe a máquina para atender aquele cliente que você quer atender. Porque senão você fica só comprando máquina e daí uma coisa que é boa pode ser até prejudicial para você mesmo. Então, Vira um pesadelo. o que eu vejo, né? Eu vejo assim, muita gente que compra uma máquina, o cara está na área de offset, puxa, que bacana, eu vou fazer rótulo com impressão digital, compra uma Konica. Aí depois ele compra uma máquina flexográfica, depois ele, puxa, mas agora heat transfer é bacana. Ah, mas o emold label é bacana, então Boa. o sleeve. Aí daqui a pouco o cara tá cheio de máquina, cheio de tecnologia. Vira e o pato, né? não atende ninguém. Não isso anda direito, nada direito, voa direito. Agora pior. Então, o pior é o seguinte, que eu vejo assim, eu tô agora dentro das minhas atividades, eu tô vendo muita coisa da defesa de interesses. Está para sair, né? Além dessa monte de coisa que a gente tem, NR12, agora tem riscos psicossociais. Olha, é um monte de ameaças que a gente tem como empresário o tempo todo. Tá para sair agora, tá para ser aprovado, uma coisa que eu acho justa, que é a questão do devedor contumaz. Então, eu vejo muito colega gráfico que compra a máquina, aí ele não consegue dar conta aí de pagar a prestação da máquina, quebra o mercado, joga o preço lá para baixo, e ele acaba não pagando imposto. Então, o que eu vejo? Nossa. A gente que tem aí dívidas da faixa de 12, 18 milhões de dívida de imposto atrasado e acaba privilegiando o pagamento da prestação da máquina Aham. a pagar o seu imposto devido. Então, o devedor contumaz, só para dar um exemplo para vocês, a lei fala nesses termos que está para ser aprovado. Quem deve mais de 15 milhões para o governo no imposto atrasado vai ter o seu CNPJ cancelado. Eu acho isso justo por causa da concorrência desleal. Então, assim, é muito importante comprar digital, entrar no mundo digital, mas, porém, definindo bem o foco, o tamanho Perfeito. do cliente, o tipo de máquina. E todas as tecnologias são voltadas, todas podem ser usadas e combinadas, mas desde que a empresa seja focada para atender o seu cliente certo. Então, assim, eu acho assim que é uma revolta, uma revolução, como o Luciano Tem que falou. haver um planejamento, Claro, né, tem que Marco? haver depois da planejamento. pandemia, Precisa. essa questão das pequenas quantidades ficaram mais evidentes. A gente falava isso no passado, Nossa. mas assim, a gente viu isso na prática. A Sim, pandemia sim. forçou a gente
a acelerar tudo, a questão do Zoom, das conversas digitais e principalmente o mundo da impressão Foi uma digital também. revolução, Até né? trabalhar home office. É, home foi uma office, revolução Ninguém para estava todos. acostumado, Então, as assim, empresas não estavam acostumadas. Eu acho bacana, mas é tudo bem pensado. E uma coisa Isso. importante, que eu até como usuário de Cônica, eu tenho uma Cônica também, a gente tem que pensar, no caso de uma impressão digital, eu vou dizer uma coisa da minha experiência, da minha vivência. Não dá para a gente colocar a questão de uma digital no mapa de custo junto com uma impressora flexográfica. Sim. Você tem que São encarar o focos negócio estratégicos. como Exato. uma empresa separada da tua, debaixo do mesmo CNPJ. Exato. Senão você joga a tua hora-máquina da flexografia muito para baixo, você deixa a tua hora-máquina da máquina digital muito cara, só que a gente não vende digital o tempo inteiro. Então, é a questão de você entender quando você tem uma digital, de que você pode fazer uma etiqueta, um rótulo, mas você tem que cobrar um target mínimo. Exato. Então, assim, essas coisas você demora muito tempo. Eu demorei, no meu caso da minha empresa, eu vou dizer, uns 3 anos batendo a cabeça até entender o mercado, até entender precificar. Tem uma curva de Então, aprendizado assim, aí, né? Não é rápido. A gente compra, eu tive já plot ano passado, é uma análise, uma digital rola a rola, é uma análise, se for jato de tinta, se for toner, assim, é um negócio que a gente tem que comprar e tem que entrar no negócio para aprender, mas assim, é um aprendizado constante. Marcos, o que só eu um percebo. complemento. Você colocou um ponto muito importante, que eu acho que é bacana, é sim lucrativo, desde que planejamento. E outra, falou algo muito importante que as pessoas não têm cuidado em algumas empresas. Formar centro de custo debaixo do seu guarda-chuva do CNPJ. Quando você analisa o centro de custo separadamente, você vê a viabilidade econômica de cada nicho. É isso aí. Isso Thiago. é muito importante. Então, ó, E eu quero pegar um gancho Dado também do que perfeito. o Marcos falou, é que assim, o que o cliente precisa para ele ter uma rentabilidade, para que ele possa ter foco no cliente, assim Perfeito. como nós temos foco no nosso cliente. você tem um perfil de cliente Você ideal, tem um correto? perfil de ideal, entendeu? Então hoje, complementando toda essa parte de centro de custos separados, quando a gente vende um produto para o mercado, ou seja, uma impressão digital para o mercado de flexografia, o que eu falei para você que me deixa deslumbrado é que flexografia são artes gráficas. Então você tem que gravar um clichê, você tem que colar, você tem que ter a medida da Totalmente dupla diferente, face. né? E quando você tem um processo digital, que você, a parte de um arquivo, você já faz uma montagem, você já consegue imprimir isso daí direto, O setup é muito reduzido. é muito reduzido. Setups das máquinas analógicas reduziu muito. Sim. Hoje a gente fala de setup em 2 formatos. Então você vai falar de formato de setup, 18 a 20 minutos eu saio rodando uma flex. Sai. Desde que o clichê já esteja lá, já esteja montado e a máquina você vai acertar. Ok. É uma parte, né? É uma parte. Né? Então agora, quando você não tem isso que é o encantador digital. Então, para algumas empresas, o digital ela entra como um complemento de produção, uma ferramenta necessária para a produção, para ele poder atender os clientes dele. E tem outros convertedores que já está virando essa chave para que ele saia desse sofrimento, vamos dizer assim, do analógico. Tá? Exato. É uma produção mais rápida, Uma né? produção mais rápida. Por quê? Hoje é assim, uma empresa não existe hoje se ela não tiver vendas. Não existe. A gente vem falando nisso Não muito, existe. unanimemente em Todo todos os momento. episódios. E o que você tem que fazer hoje para conquistar mais vendas? É fazer o diferente. Qual que é o seu diferente? Ou é na prestação de serviço? A qualidade tem que estar no DNA. É básico. Tem que estar no DNA. É básico hoje. Mas é assim, a prestação de serviço tem que ser, o prazo tem que ser diferenciado. Então, isso é onde é o viés do negócio, a combinação perfeita. Por quê? Eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental, porque o que a gente percebe no mercado, até respondendo a pergunta, né, Isso. é uma combinação lucrativa. É mais do que sim, é com certeza absoluta, mas tem um C. Se você souber vender rótulos digital. Tem todos esses poréns, né, Tino? Vender rótulos digital é uma coisa, vender rótulo flex é outra completamente diferente. Boa. Teve Ótimo, convertedor bem que só colocado. conseguiu sucesso quando ele separou os times de venda. Um time de vendas vende o rótulo flexo, outro time de venda vende o rótulo digital. Olha que legal, ele segmentou até o Ele atendimento. segmentou até o atendimento. Porque
o modo de venda é completamente diferente. Você vai sair com uma pastinha e fala assim, ó, eu tenho esses dois, qual você quer? É tudo diferente, como o Luciano falou, como o Marcos falou. Então, assim, o pensamento de vendas, se ele não for diferente, não vai dar certo. E essas vendas, né, desses produtos nossos que eu falo de impressão, não deixa de ser uma venda consultiva nunca. Sim. Não é? No Você mercado- tem que levar o cliente pelo caminho. Uma coisa, ô Thiago, o dono de marca, ele vai comprar uma etiqueta e uma coisa que às vezes ele esquece é que é assim, e essa eu vejo que é a maior dificuldade dos donos de gráfica para vender os rótulos. Por quê? Porque assim, enquanto as empresas tiverem em mente que o rótulo faz parte do processo de custo do produto dele, cada vez mais vai virar commodity o preço do rótulo analógico. Isso. Tá? Porque realmente é quase... Porque, na verdade, o rótulo e a embalagem, ela não é isso. Quando eles criarem essa mente, que isso daí é o marketing do produto branding, dele, é o posicionamento, é tá o tudo posicionamento que está tudo ali, aí ele começa a comprar de uma forma diferente. E aí Perfeito. é que as gráficas vendem o digital de uma forma lucrativa. Por quê? Ó. Porque ele vai entregar a pequena quantidade do lançamento de um produto que ele não sabe se vai dar certo no mercado ou não. Ah, tá vendo? Exato. Pegou essa chave? É a Tá? primeira. Olha É a aí. primeira tentativa. é a primeiro primeira lote, tentativa. vamos colocar de aspas, o lote, Exatamente. né? Do Perfeito. primeiro lote é um complemento de impressão ou uma primeira tiragem do mercado de flexografia, ou é um produto que está nascendo hoje, que hoje ele nasce como digital e depois Com ele volume passa muito- com volume maior para uma impressão analógica de flexografia ou vice-versa. Então tem todos esses parâmetros que a gente tem que colocar sempre para o cliente. Nossa, muito como bem colocado. fornecedor. A gente tem que colocar isso sempre para o cliente. O que ele quer fazer? Acabamos de falar, né? Venda consultiva. Aí, É ó. isso aí. Eu queria complementar também o que o Luciano falou. Eu posso dizer com segurança, eu tenho hoje mais de 7 mil clientes espalhados pelo Brasil e muitos desses clientes eu não teria mais se eu não tivesse hoje a tecnologia digital. Olha, Porque foram migrando cuidado, e foram formidável. picando as quantidades. E muitos clientes eu consegui trazer para a empresa e hoje são clientes que usam o digital e usam o serviço de flexografia, eu trouxe para a empresa por quê? Porque eu tinha o digital. Então, além de ser um fator de que você mantém a clientela tua agregando serviço, você acaba protegendo o teu mercado porque você evita que alguém que atenda aquilo Sim. que você não atende em pequena quantidade vá lá e atenda o teu cliente, começa a entender Você mais mantém o coisas. cliente ativo ali na base, né? E você consegue novos clientes porque você faz coisas em pequena quantidade Boa. também. Então, E isso é legal. é bem complementar ao que o Luciano O falou. cara não vai para total, outra total. empresa, né? Vai Isso. ter uma parte com você, As outra parte demandas com outra pulverizaram, empresa. eu acho que de modo geral. De uma Eu forma venho da geral. comunicação visual, grande Sim. formato. Pulverizou. Aquelas concentrações, os birôs. Nossa. Quase se extinguiram. Não, Lembra que era praticamente só não tem impressão? Só... Exatamente. É isso, mudou. A dinâmica do jogo mudou. Isso daí é uma primeira etapa no qual, quando a gente fala de digital com relação à flexografia analógica. Isso é o primeiro ponto. Eu trouxe até aqui uns modelos para a gente até discutir aqui, Olha aí que legal. no que faz o quê? Dá licença. Aí a gente chama de rótulos premiums. Entendeu? Mas- Com valor agregado. Exato. Aí é o diferencial. Luciano, Olha, Helena, depois Luciano, vocês... eu percebo uma coisa importante também. Maravilhoso. Parece que quem dá certo na questão do rótulo digital é quem já tem uma experiência passada produzindo flexografia. Quem começa Isso. direto no digital tem uma abordagem. Quem já tem o flexográfico antes acaba Exato. sendo mais proveitoso. Quem consegue fazer o que a gente chama de parque híbrido, né? E o Sim. parque híbrido achei no editorial hoje em dia já. A gente tem no têxtil, né? Cada vez Sim. mais o digital e a serigrafia, ou seja, outro que... Casado, né? Você faz Casado. uma junção. Isso. E ali. a embalagem rótula, Isso acho que que eu falo que é um caminho. complemento, Complemento, né? total. Na verdade, Você vai ter o de cliente certa forma. você vai ter o cliente grande e o cliente pequeno, e o cliente grande vai pedir também pequenas tiragens em algum Sim. momento. A gente sempre fala o exemplo de Doritos, de Ruffles, de Danone, que antigamente você tinha só a Ruffles, a batata tradicional. Hoje você tem a Ruffles de milhares Cebola e de salsa, sabores, churrasco. sabe? E tudo é assim. Segmentação. A parte de higiene e beleza é assim, a parte de cosmética é assim. E outro ponto também, que o digital é muito forte, entra muito forte, nós temos cada vez mais pequenas empresas, e pequenas empresas, elas são pequenas no nome, porque elas têm uma qualidade enorme e elas demandam qualidade. Você tem cervejaria artesanal, você tem no mercado, eles chamam de mercado de nutracêuticos, né? Que seriam
O whey, a creatina. Nossa, é um mercado enorme. Muita gente, gigantesco, eles não vão. Um crescimento, né? Todo Total. mundo quer cuidar da Expansão saúde, total. todo mundo consome. Eles precisam de rótulos e embalagens maravilhosas, porque são tantas marcas, tantos modelos, tantos tipos, que eles têm que destacar na gôndola, né? Sim. Então, se ele não tem uma embalagem perfeita, um rótulo perfeito, ninguém vai conhecer a marca. Eles não são gigantescos. Essa luta tá cada vez mais acirrada, né? No Exato. posicionamento no ponto de venda. Tudo. É uma briga, você vê, é muito louco. Eu adoro ir em mercado, porque a gente é os loucos que lê rótulo, né? Sim. Então você chega lá, caramba, onde é isso aqui? E aí você vai, eu vou procurar crédito. Eu compro um negócio exato. em casa, eu desmonto a embalagem pra ver quem imprimiu. É muito louco. A gente é meio que viciado, né? Eu cansei de abrir embalagem e vou pro impressão. site. Deixa eu ver que esses caras vão, porque eu gostei, isso aqui tá bonito, hein? Eu vou lá ver. Curiosidade, mas é sobre. Mas por quê? O cara foi relevante no ponto de venda. Né? Ele impactou a minha decisão de compra. Sim, Então, com certeza. E trazendo para esse cenário, o que vocês me dizem? Qual que é o. Como que a gente pode posicionar essa venda de rótulo, né? Trazendo esse case do digital para esse mercado? O que vocês me falariam assim que seria um trunfo, uma mudança de decisão, enfim, algo nessa linha? Como que a gente pode posicionar, né? Complementando isso que o Ti trouxe vocês falaram de vários cases de cliente, né? O nutracêutico, cervejas Segmentação. artesanais. O que vocês acham que é o que ainda falta, sabe? Você falou uma coisa que eu queria complementar. Assim, dizem que 85%, 90% das empresas não tem verba de marketing para promover seus produtos. É isso aí. A única promoção é o rótulo. É o próprio rótulo. É a Dentro prateleira. do meu script para os meus vendedores, eu falo, olha, fortaleçam os gatilhos mentais, a autoridade, o tempo de mercado, a prova social, e falem que o nosso produto vai deixar o seu produto mais bonito. Então, isso dentro digamos, do discurso de vendas, eu falo para a minha equipe de vendas, sempre falo isso. Mas, além disso, acho que o grande fator, no caso da digital, que pode ajudar, e os clientes pagam mais caro por isso, eu quero que, às vezes, o meu pessoal de vendas não entendia, eles estão começando a entender agora, é que a velocidade de entrega tem um valor. Você entregar de hoje para amanhã... É diferencial, né? Você pode cobrar mais caro... Você não compra tempo na prateleira. Exatamente. Você pode cobrar mais caro se você entrega uma coisa de hoje para amanhã. Isso só é possível com o digital. Então, assim, a velocidade ela tem que ser valorizada, a velocidade de entrega. Eu acho que é uma coisa que muitas das vendas que eu ganho hoje também... É diferencial competitivo total. É a velocidade. Da entrega. Então, eu tento reduzir o máximo possível. E nisso só o digital pode fornecer, correto? Então. Mas a questão da flexografia na repetição, se você tem... Eu tenho várias flexográficas, tenho equipes montando com máquinas para montagem dos clichês. O meu impressor, ele só olha a máquina. Tudo chega pronto. Então, assim, hoje eu consigo fazer uma entrega rápida, mas nada tão rápido quanto o digital. Né? A gente pode dizer que a Flex hoje... Ela é muito automatizada, ela é muito tecnológica. Evoluiu muito. Sim, isso a gente não discute, né? Isso o que a gente tá falando, a gente nem tá comprando a gente assim, não tira mérito. o que é a melhor. É só que posiciona-se diferente. A gente fala até a combinação mesmo, porque assim, quem se posiciona. As duas não é quem é mais tecnológica, né? É quem consegue atender o que o cliente precisa. Às vezes você traciona para uma demanda menor que ele tem, e aí ele escala aquilo e cai na linha da frente. É complementar total. O que eu vejo assim, que nem eu falei para você, sempre vai ser um equipamento, na minha visão, complementar. Tem as gráficas que estão galgando no segmento para se tornar 100% digital, por causa de todo o processo. É um posicionamento. É um posicionamento, tá? É um posicionamento. Mas, perante a isso que o Marcos falou sobre as entregas serem mais rápidas, serem mais direcionadas, eu vou colocar uma lenha na fogueira aí. É assim... disso que a gente gosta. Quando a gente fala que o digital é mais caro, dependendo do ponto de vista de que o cliente, o dono de marca está comprando. Por quê? Porque você vai entregar para ele uma quantidade menor, uma quantidade mais rápida, e que o valor unitário, quando comparado com flexografia, ele é maior. Só que pela quantidade ser menor, o desencaixe financeiro dele para comprar essa quantidade é muito menor. E como que você vende o digital para o cliente? Eu posso dar um exemplo aqui? Legal. Tem um cliente meu no interior do Paraná, com milhares de etiquetas paradas há anos, que comprava do concorrente também que fazia quantidades mínimas por causa da Flex. Então eu mandei meu vendedor lá para essa cidade, bem do interior do Paraná, e falei assim,
senta pessoalmente na frente do computador e fala o seguinte: meu amigo, você está jogando fora quanto desses rótulos estão fora de norma por causa das mudanças das normas da Anvisa? Estou jogando tanto fora. Você não tem que olhar o valor do milheiro e ter que comprar um monte de etiqueta para ficar parada. Você tem que calcular quanto você vai jantar. Você tem que calcular o valor da nota. Tudo o valor é da nota da compra. Aquele valor. Você está pagando menos da compra. Informação menor que seja a quantidade. E você não tá jogando fora. Por isso então, que existem empresas e empresas, É, administração. Mas isso daí Quanto que empresa custa de grande. espaço? Quanto que custa Olha de só. espaço para ele o É. armazenamento disso? Agora, Exato. Com uma coisa certeza que... vai ser muito mais Uma caro do coisa que que o eu não unidade falei, do mas rótulo. eu acho que é importante falar assim, o movimento de que quem está na área de flexo para ter uma digital é natural e complementar para atender aqueles nichos e tamanhos de clientes adequados que eu quero Isso. atender. Agora, o movimento de quem tem uma empresa, por exemplo, offset, e compra uma máquina digital, entra no mundo de rótulo e etiqueta pelo digital e vai fazer o movimento para flexográfico, esse cara não dá certo, porque ele não consegue nunca... esse movimento daqui para cá, do flexográfico pro digital É mais fácil. difícil, Curioso. acontece, Agora, mas é muito do mais digital, difícil. você vai comprar, o que eu Ele vejo... vai precisar de um know-how muito maior. Muito maior, Eu né? vejo máquinas flexográficas em empresas digitais, máquinas paradas há 2, 3 anos, Ociosas. e que o empresário pega e vende a máquina depois porque não conseguiu dar certo. Então, é mais fácil, digamos, o mundo, minha opinião, e pelo que eu vejo meus pares e concorrentes, é mais fácil o movimento do mundo analógico para o digital do que do digital para o analógico. Assim, Por isso mais essa fácil. diretriz que eu falei para você, mais tem muita favorável. gente entrando no digital e depois... E com base nisso, acho que digital. vocês devem ter esses dados, né? O Marcos pela associação, Sim. pela venda do equipamento. A gente já tem empresas de rótulos 100% digitais? Tem, já Já? existe. Já existe. Olha que Na- massa. No Paraná, não, mas em São Paulo, Em São com certeza. Paulo já existe. Já Que existe. nasceram ou que migraram? Não, na era flexografia, Migração. colocaram a primeira máquina digital, a segunda e depois E viu que o telefone excluíram as É flexografias. igual isso, Mas é é igual. assim, é que nem eu falei, é um posicionamento e aquele planejamento que o Marcos falou no começo da nossa conversa, de ter o cliente-alvo que ele vai buscar Tem que e escolher o saber cliente. vender, Sim, e é saber vender, ofertar o que a digital pode, é isso que faz. Um outro detalhe, é assim, eu acho que isso aí é uma quebra de paradigma, que é assim, todo mundo quando vai falar de impressão digital, fala que impressão digital é para pequenas e médias tiragens. Nossa, Foi-se o tempo disso, Foi. gente. Isso daí é um clichê, É. tão assim, que eu É um acho que já argumento não que já entra, caiu, não viu, entra gente? mais. E em Por todos quê? os mercados. Em todos os Todos, mercados. todos. Porque, assim, eu quero fazer um produto customizado, 1 a 1, mas eu quero fazer 100 mil rótulos, 500 mil rótulos. Qual é a tecnologia que vai poder te dar a opção para você fazer isso? A digital. Cabe a você a desenvolver o projeto junto com o dono da marca e acertar esse número para que seja feito tudo em digital. Perfeito. E o equipamento digital, hoje, a gente já tem equipamentos digitais com produtividade muito semelhante à flexografia, Olha só. tá, em produção. Então não fica achando que a digital é para fazer pequenas tiragens porque é mais lenta, porque a capacidade Não, né? Não tem produtiva nada- não existe. Relação custo-benefício. É relação Planejamento custo, de consumo, planejamento de né? Versus a consumo. demanda, legal. Estudo de clientes que você vai entrar e que você quer atingir, segmentação de mercado, rótulos premium. Então, tudo isso faz a diferença hoje para quem vai entrar no Eu digital. vou só deixar um parênteses aqui, olha que informação. Vocês estão vendo que todo o episódio está permeando na questão de qual nicho você vai atuar, conhecer melhor o seu cliente, É isso aí. dominar o mercado que você está atuando, para quê? Para saber oferecer o produto certo, na hora certa. Com a E máquina certa. no molde certo, né, na plataforma certa que o cliente precisa. Exato. E é muito importante essa questão. A gente vem falando até de colaboradores híbridos, né? Sim. Para você ter essa multiplataforma dentro dos negócios. É, muito importante Porque isso. hoje, quando a gente fala em impressão de embalagem de rótulos, a gente fala muito na figura do dono de marca, né? O Exato. brand owner lá em É. inglês, pra ficar bonito, né? Então, eles têm demandas muito fortes. Você pega um dono de marca gigante, ele tem demandas ambientais muito fortes. Ele tem todo tipo de demanda, mas ele vai ter a tiragem de milhões, as tiragens de milhares.
E ele quer conhecer a fundo o que sua máquina faz. Isso é E isso perfeito. também, assim, são os elos da cadeia, né? Às vezes o dono de marca, seja pequeno ou grande, ele não sabe tudo que o digital pode fazer. Ele não tem a noção da qualidade do digital. E às vezes até ele não sabe a qualidade de nenhuma tecnologia, né? Então, assim, ele precisa conhecer. Pô, ele consegue fazer um foil, ele consegue fazer um acabamento perfeito, ele consegue fazer todo tipo de cor. Ele consegue tanta Não, hoje o que a coisa. gente vê em rótulo é surreal. É surreal. O grande desafio é a gente chegar no dono de marca e mostrar tudo que a impressão pode fazer. E aí, principalmente nas embalagens de rótulos, mas em qualquer segmento, ainda falta a gente percorrer esse caminho de mostrar pro dono de marca. Isso, exatamente. Isso é Cara, legal. o que a gente Mostrar pode as fazer. possibilidades, As né? possibilidades. Você vê que a gente comentou em um outro episódio sobre geração de demanda. Nós, como produtores, temos esse compromisso de gerar uma demanda que às vezes nem o cara sabe. Mas de que forma? Através de mostrar o que a tecnologia faz, né? E O cabe- domínio da ferramenta. E cabe ao impressor, ao convertedor, fazer protótipos, fazer amostras, Aqui, faz ó, a você sua ia marca comentar própria. isso Isso aqui agora. é surreal, Faz a você sua marca chegar própria. Eu ia com um brincar. leque de soluções então. e mostrar possibilidades. Isso quando você tem já um mostruário. Agora, Isso. quando o cliente quer saber como que esse rótulo vai ficar no produto dele, só a tecnologia digital vai fazer isso. Então é assim, ó, Amostra de repente aqui, ó. o meu rótulo, a minha amostra é vermelha. Mas como é que ficaria em azul? Fala para o seu designer fazer em azul, Isso. eu imprimo Eu já para solto você, as eu escalas solto, aqui, ó. eu solto e a gente faz um mockup, coloca, não sei nem se hoje se fala mais mockup, né? Isso, é mockup. Eu não sei se ainda é mockup, porque eu sou um pouquinho, né? É uma coleção de rótulo bonito. Surreal. Você fica vendo, você fala... A minha esposa fala assim, às vezes você vai lá, você fica 1 hora no mercado, você não traz nada. Não, eu tava olhando, você se perde lá. Olha que lindo aqui. Mas, Thiago, tem um ponto. É maravilhoso. Você citou do vinho, e é uma coisa que eu falo sempre para os clientes quando eu estou fornecendo o equipamento. É que é assim, hoje você pode ter, como conhecedor, eu não sou nenhum conhecedor de vinho, mas eu também gosto de vinho, mas é assim, hoje você chega numa gôndola de uma vinícola, né? E na hora que você vai olhar um rótulo, o vinho pode ser o melhor dele. A gente comprou pelo rótulo, né? Aí, só que assim, você fala assim, olha, não tô desmerecendo os vinhos com tampa de rosca, tampa metálica. Mas é assim, que eu fui... O meu ensinamento foi rolha de cortiça, um papel espesso na cara do rótulo, ou com hot stamp. Pode ser que o vinho seja Mas de apresenta... terceira, mas a A apresentação... marca vende, gente. O posicionamento É o vende. posicionamento. Às vezes pode A ser o embalagem melhor. vende, A embalagem vende. vende. Vocês Eu falaram vou aqui, naquele. né? Muitas vezes o cara, a verba dele é o rótulo. E aí, rótulo. qual que é a dica que eu dou? Você é um convertedor, você está trabalhando com rótulos de vinho, compra 10 vinhos, pega 10 garrafas de vinho, imprime com a sua impressora 10 rótulos diferentes, maravilhosos, perfeitos, coloca no estante, Faz o teste, faz né? uma mini adega, deixa na sua empresa. Quando você traz o seu cliente para sua empresa, Perfeito. você já mostra 10 opções diretas. Inventa o nome de um vinho Quem seu. fizer isso me chama pra ir degustar o vinho e ver o rótulo. Inventa... Mas não Pega, vale colocar vinagre lá. Por favor, hein? pega o número da sua convertedora, finge que é uma empresa de vinhos, coloca lá É isso. vinhos, não sei o que, faz 10 amostras diferentes, uma prateada, uma dourada, uma com acabamento fosco, tudo que você conseguir. E coloca para o seu cliente ver a amostra, Diz- tocar, sentir, Você gostar. tocou num ponto agora. Faz uma semana que nós chegamos da China. E nós somos na Label. Cara, eles têm os estandes tinham situações criadas para você ser imerso no mundo. Então você olhava assim, você fala, cara, você viu o produto pronto, acabado. É isso que você tá falando. Isso, faz a Então você adega, tem né? outra percepção. Você olhava e falava, meu, o cara isso aí. montou uma de perfumaria. Eu falei, que é isso, cara? Eu achei que existia a marca. Era o que você falou, fictício, mas era tão bem produzido, mostrou, As amostras. sabe, com propriedade a qualidade do produto. Com a digital você faz um. Eu falei, eu olhei aquilo e falei, Comunidade, cara, isso. e era isso. O cara fez todo aquele cuidado pra quê? Pra vender o equipamento, pra vender o insumo. Olha, é sobre isso, né? Showroom, invista, experiência do cliente sempre. Foca no seu cliente, se coloca no como você compraria. Olha dessa Exatamente. forma, não é? É isso Sempre aí. a gente tem que se colocar no lugar. Exatamente. Cara, gente, sabe o que agora eu vou aproveitar, viu? Agora eu vou me... Vai lá, Bora, a Thiago. gente tem falado pro Tiagão aqui o seguinte, Ti,
Dá mais tempo pra gente, passa muito rápido. Muito. Não dá tempo, a hora que nós estamos começando. Quando tem... Quando Não é? engata, Quando o né? conteúdo tá... É uma Vai delícia, isso embora. aqui passa. Quando o conteúdo Mas tá... eu quero, assim, de antemão, agradecer a presença de vocês. Vocês, assim, é tão valioso isso, sabe? Essa entrega, isso que a FESPA está promovendo para o mercado, através de vocês profissionais Bacana, do dia a dia. A gente fala, nós somos no campo de batalha, né? Tá ali na frente. É isso aí. Então é trazer esse conteúdo verdadeiro. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o público no aspecto inspiracional, né? Com base na vivência de cada um. Pô, quem que tá entrando, quem tá migrando, quem tá desbravando esse mercado, o que vocês deixariam de recado para eles? Vai, Marcos. Olha, Você eu queria primeiro. deixar o recado que eu deixo é acreditem no Brasil, acreditem na indústria. Muito bom. Hoje a gente tem um grande problema, acho que é nacional, mundial, mas a empregabilidade. A gente hoje está precisando de gente, não tem gente para E é trabalhar. global, né? Mão E de obra. no caso Global. do Paraná, o Paraná é uma superpotência agroindustrial. Nós vamos crescer, a indústria vai crescer, o mercado de rótulos e etiquetas vai crescer. Assim, eu estou muito animado com as perspectivas de futuro e Ótimo. acredito no Brasil, independente do governo que esteja aí. É isso aí. Nós Uhum. nós somos uma grande força. Os Sim, pequenos com e médios respondem por 94% da Sim. indústria da economia. Perfeito. E assim, eu estou num mercado ótimo, adoro a gráfica, eu tenho de formação técnico, eletrônica, administrador, mas eu tenho assim, o coração de gráfico já há 25 anos e aprendo muito nesses eventos com a FESPA, com os meus pares. Eu não tenho concorrentes, eu tenho colegas de setor, com os fornecedores. Muito obrigado, FESPA. Que Muito legal. obrigado pelo podcast. Tá? Ah, obrigado, Marcos. Imagina, uma honra pra gente ter você aqui. Com certeza. Tiagão, Então vamos lá. vou ficar por último agora, hein? Ótimo. Bem, o que eu tenho a dizer é que, assim, desde que eu entrei na área de impressão, eu me apaixonei pela impressão. Porque a impressão é tão importante para a nossa vida, né? Quando alguém fala assim, mas impressão, eu falo assim, olha ao redor. Independente de onde Tá em você tudo, esteja, tá em tudo. olha ao A redor. gente é impactado a Você todo momento. vai encontrar impressão. Então, o que eu falo assim, apaixone-se pela impressão. Entenda a impressão, busque referências. Eu falei dos vinhos, né? Você está imprimindo rótulos de vinho, pesquisa como que é a palavra vinho ao redor do mundo, joga no Google, joga na internet, procura Boa. modelos, referências, novos mockups, novas possibilidades, busca o novo, busca o diferente com o que você já tem. Às vezes você acha que tem que fazer um mega investimento multimilionário. Às vezes com o que você já tem, você pode fazer muita coisa. Então apaixone-se pela Já impressão. muda o jogo, né? E claro, né? A FESPA e a Expo Print, nós da PS, nós não paramos depois da feira. A gente não vai embora e volta só um ano depois. A gente tem conteúdo o ano todo. Com certeza. Nós temos artigos, rede social, vídeos. Então, entra no site da FESPA, entra no site da Expo Print, entra nas nossas redes sociais. Sempre tem algum especialista falando. A Cônica já participou várias vezes, o próprio Luciano. O pessoal da Abigraph já participou várias vezes. O pessoal da Abigraph tem congressos, seminários, participe, entenda o mercado e se apaixone pelo mercado. Tem muito conteúdo disponível, né, Gil, hoje? Tudo, quando você começar a colocar a paixão no impresso, tudo vai mudar, tudo vai melhorar, com Perfeito, certeza. muito bom. Muito bom. Bom, chegou a minha vez, né? Chegou. Eu como fornecedor, eu acredito assim, a FESPA é uma entrada para você desbravar e tomar conhecimento de tudo que você vê pela internet, você vê ao vivo e a coisa. É isso, E é as outra, marcas, é outro realidade. cenário, outro olhar. É outra realidade. E a gente, como fornecedor de impressão digital para todo o mercado, todo o setor gráfico, o que eu deixo de dica para os clientes que estão entrando é que é assim, analisem o que vocês querem fazer, Perfeito. analise o que vocês querem fazer, dentro do que vocês têm o melhor conhecimento, e invistam em cima disso. Perfeito. Deixe as novas oportunidades tomarem conta, mas de pouco a pouco. Organicamente, né? Exatamente, deixa ela ir fluindo. Por Sim. quê? Porque hoje, que nem o Marcos falou, a gente está aqui, nós somos guerreiros, tá, de uma situação econômica hoje, mas é assim, hoje a gente não tem mais margem para erro. É isso mesmo. Hoje, equipamento digital, você tem diversas tecnologias, tem que ser estudada uma a uma de acordo com a necessidade do que você vai fazer o seu investimento. Perfeito. Tá? Hoje, agora, falando como Cônica Minolta, agora eu vou fazer meu jabazinho, é assim, a gente tem o foco no cliente e a gente sempre faz essa consultoria antes de primeiro fazer a venda. A gente não vende sonho. Né? A gente não É isso vende aí. sonho, a gente vende uma necessidade que a gente vê que o mercado está tendo e a gente procura oferecer essa oportunidade
para a gráfica, para o convertedor, para que ele atue naquele cliente. E outra, a gente como fornecedor, a gente é o veículo de informação para os donos de gráfica. Com Porque certeza. dentro de uma FESPA, quantos donos de gráfica não vêm para uma Sim. gráfica e ele fala assim, eu não tenho tempo para ir. Parece que é assim, se ele deixar de visitar uma feira por meio tarde, período, uma Nossa, tarde, acabou a a operação. empresa dele vai quebrar. Acabou a operação. Entendeu? Acabou a operação. E não é bem assim que acontece. Não vai acontecer nada disso. É muito Então, necessário. Receba as informações dos players de mercados que estão aí fornecendo equipamentos digitais, visitem as feiras, tem muita informação e você vai criar uma base consistente para você fazer um investimento seguro e realmente com o pé no chão. Muito bem colocado. Perfeito. Obrigado, viu? Gente, Eu que agradeço. olha Obrigado. isso. Vocês pegaram. Aqui tem tanta chave valiosa, né? Que é sobre isso, ó. Procure os parceiros sérios, os parceiros certos, que vão ser consultivos. E seja você também consultor de soluções do seu cliente. Leva a solução para ele, se Isso aí. preocupa com a dor dele, que isso já transforma muita coisa. Às vezes as pessoas ficam aí querendo Os adquirir clusters, cliente, adquirir, mas não tá nem cuidando da base, que já tá ali, é muito mais barato, fidelizado. Às vezes ele está procurando tão longe, o Então cliente longe está do tá lado ali, ó, dele. sedento, pedindo. Do lado dele. Então, pega isso aqui, vem pras feiras, vem pra FESPA, segue a galera, se comunica, gente, faz contato. Isso aqui muda o jogo. Pessoal, eu queria agradecer imensamente em nome da Obrigado. FESPA, em nome da PS, pelo tempo, pela disponibilidade e por Imagina. essa riqueza de conteúdo que vocês trazem. Tenho certeza que vai ser muito valioso para o público. Então, gratidão imensa, viu, pela presença de vocês. Conte com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom? E você, Agradeço. fica ligado. Thiago Ferrarese aqui com mais um Print Live direto da FESPA Digital Print 2025. Segue lá, Cônica Minolta nas redes sociais. Siga todos eles. Um Até abraço, mais. Tchau, gente. tchau. Valeu. Tchau. Show de bola.